tem só 14 anos e já lançou um livro com dicas de segurança para as crianças. Tudo começou há 5 anos com a produção de alguns vídeos. Eu já tive essa ideia muito tempo atrás, quando eu estava começando meu canal. Então, eu já tinha essa vista para o futuro, de desenvolver um livro. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, eu comecei a fazer meus vídeos de segurança, dando dicas para crianças, sempre focado nas crianças. Até que, ano passado, eu dediquei mais ao meu livro, tanto que eu não fiz muitos vídeos. E daí, esse ano, foi possível escrever esse livro, com a ajuda do meu pai, da minha mãe e da minha avó. E isso só foi possível graças aos hábitos de ler e escrever que ele tem desde pequeno e que sempre foram estimulados pela família. Nós sempre estimulamos ele à educação, né, para ele sempre estudar, procurar ter alguma profissão, procurar ter boas notas, né. Aí nisso ele se interessou bastante pela leitura, ele adora história, né, e foi nesse processo que ele conseguiu fazer o livro. Sempre gostei muito de ler, eu já li muitos livros, não só esses que estão aqui, alguns estão ali, mas eu já li muitos outros livros também. E esse hábito de ler ou escrever, que ajudou no desenvolvimento do Eike, não é benéfico somente para crianças, mas também para adultos. Essas duas atividades melhoram o funcionamento do cérebro. Os principais benefícios da leitura é que ela aumenta a sua capacidade de resolução de problemas. Logo, um cérebro que a pessoa tem o hábito de ler, tem o hábito de escrever, é um cérebro que tenha muito mais conexões neurais, que permite resolver melhor os seus problemas do dia a dia. O problema é que o hábito de ler ainda não é tão comum. Uma pesquisa revelou que o brasileiro lê em média 2 livros por ano. Em países desenvolvidos, a média é de 7 livros. O estudo mostrou ainda que 30% da população nunca comprou um livro. Para mudar esses índices, é importante estimular a leitura desde cedo. As dicas que eu posso dar para os pais. A primeira, que elas comecem a estimular a leitura das crianças desde cedo. Que elas comecem dando exemplo, muito mais importante do que um pai faz, é o exemplo que ele dá. Então eu sempre sugiro para as famílias que os pais reservem um tempinho para a leitura. Nós vamos ler junto? O pai lê o livro dele e o filho lê o livrinho dele. E o terceiro, que talvez seja o mais importante, é você começar o estímulo da leitura por assuntos que a criança se interessa. Você descobre ali o que ela gosta mais e começa fazendo a criança ler esse tipo de livro. Aí depois você vai aumentando a complexidade, depois que aquilo se tornou um hábito. Outro dado que chama atenção é que 43% das pessoas alegam que não tem tempo para ler. O psicólogo explica que é preciso estabelecer prioridades. Mas eu vejo que é muito mais uma questão de prioridade do que uma questão de tempo. Porque, por exemplo, hoje nós temos várias possibilidades de como que a gente pode ler. Se a gente fizer uma autoanálise e ver o tempo que a gente costuma gastar nas redes sociais, a gente vai ver que a gente poderia reduzir um pouco desse tempo e encaixar um pouco de leitura nesses 15 minutos que você tem.